2h18, vamos lá então, falar agora da notícia de Brasília, a notícia mais importante do dia, né? Que é esse acordo, finalmente o texto do acordo entre Mercosul e União Europeia foi aprovado pelos dois blocos. Tá rolando uma chiadeira da França, mas até aí, né? Sem nenhuma novidade. Agora tem outros passos que precisam ser dados para que esse acordo de fato seja celebrado e a gente tenha uma zona de livre comércio entre os países que fazem parte do Mercosul e da União Europeia. O Rafael Procópio está aqui com a gente para falar mais sobre esse acordo. Tudo bem, Procópio? Boa tarde. Ô Procópio, agora é o quê? Com os congressistas de lá? Como é que rola isso? Boa tarde, querido. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde a vocês e a todos que estão com a gente nesta sexta-feira. Saiu, né? Foram pelo menos 25 anos de negociação. Esse acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi fechado e anunciado. Percebam que eu não falei ainda assinado. Ainda falta esse prazo para que a medida seja de fato efetivada, já que isso depende do processo de revisão legal e tradução das medidas que foram negociadas em inglês. Ou seja, precisa assinatura tanto do lado de cá da América Latina quanto de todos aqueles que mexem com as leis da Europa. Pelo rito, depois dessa assinatura, o acordo será enviado para os respectivos processos internos de aprovação, no caso aí desses dois grupos econômicos e sociais. No caso do Brasil, a medida vai passar, claro, pelo Congresso Nacional, precisando da aprovação de deputados e senadores, o que também vai demandar esforço da articulação política do governo federal. Mas, nesse caso, a gente até imagina que seja pouco a qualquer tipo de esforço contrário de algum partido, enfim, de alguma ala, contra esse anúncio. O presidente Lula destacou, inclusive, as responsabilidades do Mercosul com o acordo e apontou que não vão se admitir críticas aos padrões de segurança alimentar do bloco, dando como exemplo esse caso recente do Carrefour lá na França. Lula também apontou que o antigo acordo costurado em 2019 tinha condições inaceitáveis e, por isso, essa nova rodada de negociações que foi finalizada nessa sexta-feira. O fato, pessoal, é que essa medida vai integrar dois dos maiores blocos econômicos do mundo. E juntos, Mercosul e União Europeia têm cerca de 718 milhões de pessoas e o produto interno bruto de aproximadamente 22 trilhões de dólares. Os principais tratados são em áreas como cooperação política, ambiental, livre comércio entre os blocos, que isso que nos chama mais atenção, inclusive de todos os participantes, harmonização de normas sanitárias, proteção intelectual e abertura para compras governamentais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que o acordo com o Mercosul é uma vitória para a Europa e ela também afirmou que os padrões de saúde e alimentos da União Europeia permanecerão intocáveis. Aí um aceno, claro, a essa briga aí que alguns produtores franceses estão comprando com essa união. Lembrando que a França não é o principal país da Europa nesse quesito, mas é com certeza um que apita bem forte em toda essa questão, mas apesar dessa discordância, o acordo foi para frente. Após esse anúncio aí, o tratado já repercutiu, é claro, aqui no nosso cenário. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, a CNI, apontou que a medida representa uma resposta efetiva ao desafio de agregar mais valor à pauta comercial brasileira, em paralelo a uma política de modernização e evolução industrial do país. A entidade destaca ainda que os blocos têm participação de 17% da economia global e 30% das exportações mundiais de bens. Então, só recapitulando, essas novas partes, pelo menos aqui do governo brasileiro, vão precisar passar pelo Congresso Nacional, lembrando que temos um parlamento também no Mercosul, alguns parlamentares aqui brasileiros fazem parte, mesma situação lá na União Europeia. Existe um parlamento europeu que, no final das contas, já deu esse aval para a continuidade desse acordo e agora deve firmar para a gente finalmente ver isso tudo sendo assinado. O que deve acontecer, não vou cravar ainda no finalzinho de 2024, mas provavelmente no começo de 2025, já quase caminhando para 30 anos de negociação. Mas o importante, pessoal, muita gente comemorando, inclusive, importante que depois de tanto tempo saiu esse acordo. Então, aí, ó, a gente já estava até perguntando aqui fora do ar, Procópio, mas então quer dizer quando esse acordo vai começar a valer? É coisa para o ano que vem ainda. Está condicionado ao Parlamento Europeu. Está condicionado a todos os parlamentos, né, dos países do Mercosul e o europeu também. Mas mais lá, porque aqui a gente não tem interesse em impedir isso, né? Exatamente. É mais e parte de lá. É mais, na verdade, em parte da França, né? Que disse que vai trabalhar para impedir esse acordo, mas assim, pelo jeito é uma minoria, né? Napoleão lá não quer de jeito nenhum. Não quer. O projetinho de Napoleão lá, né? Exatamente. Ô, Procópio, é isso então? É isso? É basicamente isso, pessoal. Pelo visto lá, os Napoleões dessa geração não vão conseguir maioria no Parlamento Europeu. Falando em Napoleão, você assistiu aquele filme lá da Veuve Clicquot? Madame Veuve Clicquot, Procópio? Não, na verdade eu não tô nem sabendo. É um filmaço, entrou esses dias, saiu do cinema há poucos dias.
Vale muito a pena porque a madame, a viúva Clicquot, que criou esse império, ela em 1800 e alguma coisa, ela teve que burlar uma lei imposta pelo Napoleão que impedia exportação de produtos. Ela teve que contrabandear mesmo, ela teve que exportar a revelia da lei, porque já estava todo mundo fechado lá, todo mundo já comprava dos produtores tradicionais e ela não conseguia vender para ninguém. Então ela teve que romper a barreira, exportar a revelia das leis locais impostas pelo Napoleão, exportou principalmente para os czares da Rússia, e aí ela começou a ter um gás e foi crescendo. É um filmaço, vale muito a pena assistir. A Madame Veuve Clicquot, viu, Procópio? Perfeito. Então, Rádio Bandeirantes é isso, né? Informação e dica cultural. Você viu, isso, garotão? Tudo junto. E os czares russos, o que você achou? Gostou ou não? Eu também tô por fora, Jota. Você tá muito por dentro da vida cultural, que é isso, cara. Abraço pra você, Procópio. Valeu, Procópio. Com Deus. Tchau. E olha, a gente tem aqui um comentário sobre esse acordo da União Europeia com o Mercosul. O Daniel Vargas, professor de economia da FGV, fala como que o Brasil pode se beneficiar desse acordo. Muda o conceito da relação da Europa com o agro. Então a gente exporta muito pouco para a Europa hoje na produção de alimentos. E parte do motivo é uma restrição naturalmente da economia deles, mas um preconceito com os nossos produtos. A tendência é que a gente amplie essa cota de exportação de 2% para 4%. Mas a partir daí muda o jogo. A tendência é que os europeus vão aprender a consumir nossos produtos, quem sabe reduzir os preconceitos ao conhecer a nossa qualidade e a partir daí abrir espaço para a gente aumentar essa cota. Do ponto de vista industrial, poderia haver uma resistência entre lideranças brasileiras, mas o que a própria CNI tem dito é que isso vai baratear os insumos que nós importamos da Europa e favorecer a indústria brasileira. E o consumidor como um todo vai ter acesso a bens de melhor qualidade, variedade, beneficiando assim a população em geral. Bom, e aí daqui a pouco, Joel, a gente vai falar mais sobre esse acordo e vai falar como que o agronegócio brasileiro pode ser beneficiado com esse acordo. O agronegócio que é o que mais tem sido atacado por quem é contrário por esse acordo, a França, né? O caso do Carrefour é um exemplo muito claro disso, né? De como o nosso agronegócio eles tentam, né, desacreditar o agronegócio brasileiro, quando na verdade a questão não é nenhuma preocupação com o meio ambiente nem nada, é puro protecionismo, é preocupação com a economia interna do país. Então a gente daqui a pouquinho vai falar com mais detalhes sobre isso com a Nayane Carvalho, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, nossa colunista do AgroMais. Boa. GG